Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer as igrejas que têm apoiado o programa Verdade e Vida em todo o Brasil. E quero compartilhar com você agora uma mensagem da parte de Deus. O tema é bem brasileiro, não jogue a toalha. E vamos basear esta mensagem no Salmo 116, versos 1 a 9. Vamos ouvir a leitura deste texto. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O Salmo 116 não tem o nome do seu autor no topo do texto. A maioria dos estudiosos, entretanto, acredita que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias e foi escrito para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Esse rei foi um rei de Judá que começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos e teve grandes conquistas. Tornou-se pujante, formou um grande exército, adquiriu fortunas, promoveu uma reforma religiosa e experimentou um grande avivamento. Mas aos 39 anos de idade, ele vai enfrentar dois gravíssimos problemas na vida. A cidade de Jerusalém, a capital do seu reino, foi cercada pelo poderoso império assírio, recebendo ele ordens para se render. O segundo problema é que ele fica doente, uma úlcera. E ele então recebe o profeta de Deus na sua casa com um recado: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naquela conjuntura, Ezequias clama a Deus, chora diante de Deus, e Deus atende o seu clamor. E o profeta volta por ordem de Deus à sua casa com a seguinte mensagem: Deus ouviu a sua oração. Deus viu as suas lágrimas. E Deus libertará Jerusalém do poder da Síria. E Deus curará a sua enfermidade. E então dizem os estudiosos que Ezequias compõe esse texto para narrar essa experiência e tributar a Deus a sua gratidão. No verso de número 3, ele vai descrever o problema que ele estava vivendo. Um problema externo e um problema interno. E diz: laços de morte me cercaram. Não são laços de brincadeira, não. São armadilhas, invisíveis, porém mortais. Estava totalmente sitiado por esses laços de morte. O resultado é que uma angústia terrível assolou a sua alma. Ele adjetiva essa angústia de angústias do inferno. É como se o inferno tivesse mudado de endereço e tivesse estabelecido dentro da sua própria alma. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza. Um peso terrível, uma angústia de tristeza tomou conta da sua vida. Ele chega a dizer no verso 6 que ele não estava só caído, não, ele estava prostrado, nocauteado. Assim ele estava. Muitos, numa circunstância assim, teria jogado a toalha, desistido da vida, se capitulado às circunstâncias medonhas. O que esse homem fez?
O verso 4 diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Quando ele estava no fundo do poço, no fim do túnel, ele se volta para cima, ele se volta para Deus. E ao clamar pelo nome de Deus, ao invocar a Deus, ele descobre duas coisas: que Deus é justo e misericordioso. Deus é compassivo. A sua dor não está longe, nem indiferente do coração de Deus. Deus ama você, Deus se importa com você. Deus lança o coração dele na sua miséria. Então ele compreende algo glorioso. É a libertação que Deus traz. E ele começa no verso 8 assim: pois livraste a minha alma da morte, a livraste dos olhos as minhas lágrimas, e livraste da queda dos meus pés. Deus traz 3 livramentos. Primeiro, o livramento espiritual. Você pode ter fortunas, você pode ter saúde, mas se a sua alma está prisioneira da morte, porque o salário do pecado é a morte, não há plenitude de vida em você. Só Deus pode libertar você, só Deus pode perdoar os seus pecados. Mas segundo, Deus trouxe livramento emocional: livraste das lágrimas os meus olhos. Este mundo é um vale de lágrimas. Choramos desde o berço até a sepultura. Deus nos liberta emocionalmente, Deus cura as nossas feridas emocionais, Deus terapeutiza a nossa alma. Mas terceiro, Deus liberta moralmente. Tu livraste da queda dos meus pés. Nem você nem eu podemos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Nós somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ou Deus segura firme a nossa mão, ou nós resvalamos diante da sedução do pecado, diante dos brilhos, embora falsos, deste mundo, colocando diante de nós os banquetes dos prazeres imediatos, mas que depois vão sugar a nossa alma e vão destruir a nossa vida. Só Deus pode nos livrar. Depois que este homem experimenta isso, ele conversa com a sua própria alma, ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego. Ele diz no verso de número 7, algo sublime: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quem sabe você é uma pessoa que já foi alcançado ou alcançada pela graça de Deus, mas está aflito, inquieto, desassossegado, perturbado. Deus está dizendo para você: converse com você mesmo, aquela conversa no espelho. Volta a ter paz, volta a ter sossego. Volte a lembrar das grandes bênçãos que você já recebeu de Deus. Ele não abandonou você não, Ele não desistiu de você não. Deus está do seu lado, Deus está amparando você com seus braços eternos. Volte a cantar, volte a sorrir, volte a agradecer. Mas finalmente, este homem assume alguns compromissos com Deus, em virtude do que Deus fez na sua vida. Primeiro ele diz no verso 2, porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver, tu serás o Deus da minha vida. Segundo, ele diz no verso 9, eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Lá na terra dos viventes, as pessoas vão me hostilizar, vão me criticar, até vão zombar da minha fé, mas é lá que eu vou andar na tua presença. Finalmente ele diz, eu amo o Senhor. Verso 1, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Quando você ama, você faz 3 coisas. Quem ama declara que ama. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. Que você declare o seu amor por Jesus. Que você tenha tempo para estar a sós com Deus. Que você faça tudo para agradar o coração de Deus. Não jogue a toalha. Não desista. Não flerte com a morte. Não entre em pânico. Não jogue a sua alma num poço escuro de desespero. Volte-se para Deus, invoque a Deus e você descobrirá que Ele é bondoso, que Ele é onipotente, que Ele é fiel, que Ele
continuará cuidando de você, que Ele vai pegar você com a sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno e depois vai receber você na sua glória. Eu quero orar com você, que talvez está aí angustiado, aflito, diante das lutas da vida, talvez com problema de saúde sério, talvez aí com medo da Covid, talvez aí com medo de enfrentar luto na família. Saiba que Deus está com você e Ele é poderoso para guardar a sua vida. Deus, eu te peço que Tu consoles o coração daqueles que estão aflitos, angustiados, trazendo paz, trazendo libertação, restauração, trazendo cura, trazendo esperança, Senhor. Nós colocamos esta vida nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, mais uma vez comigo. Pastor Hernandes, que mensagem acalentadora para tempos Amém. tão difíceis, né? E esse tem sido o propósito do programa Verdade e Vida, trazer esse alento, né? Esse abrigo certo onde nós podemos encontrar debaixo do cuidado do nosso Criador por Amém. meio do nosso Redentor. Amém. E se você tem se sentido abençoado por meio dessas mensagens, nós queríamos presentear você. A gente quer enviar aí na sua casa um devocional como esse, que tem reflexões para todos os dias do seu ano. Todas as mensagens aqui foram escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e gotas de esperança para a sua alma vão fazer exatamente isso, ajudar você a ter esperança. E a única esperança que nós temos é a convicção de que ainda que um dia os nossos olhos se fechem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É essa a mensagem que nós temos trazido para você, mensagem de esperança. Ao receber esse devocional, você vai receber também informações ali sobre o nosso programa, você vai conhecer um pouco mais sobre nós, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como efetivamente até mesmo auxiliar esse programa que tem abençoado milhares de pessoas ao longo de todos esses anos. E tem sido uma bênção para nós também, Graças a Deus, né? Poder participar todo nós esse tempo desse somos programa. Mais abençoados, É verdade. né, em estar aqui, compartilhar a palavra de Deus do que qualquer outra pessoa. É um privilégio, né, pastor? É verdade, é um grande privilégio. Ô, gente, este é o programa Verdade e Vida, preparado com tanto amor para abençoar a sua vida, o seu coração. O programa está chegando ao seu final, mas se Deus quiser, nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até lá, se Deus quiser. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.